Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre centro de gravidade, eu vou apresentar para vocês uma noção que vocês podem se perguntar por que está nessa série, mas vocês vão entender que depois, né, para a gente fazer cálculos de momento, a gente precisa do centro de gravidade, então né, o centro de massa, perdão, então eu acabei introduzindo essa série, mas é uma noção que a gente precisaria ver de qualquer jeito, que é a noção de momento linear. Ok? Então, vocês provavelmente já ouviram falar de momento, tá? É uma palavra que é utilizada para bastante coisas em física e matemática, no dia a dia, tá? Então, vocês podem ter ouvido talvez falar de momento de mercado de ações, por exemplo, se vocês já viram o jornal. Então, é uma palavra que é muito utilizada, mas poucas pessoas sabem o que que significa, né? Ela tem diversas definições, e aqui nessa série, então, em física, a gente utiliza apenas uma definição, que é uma definição puramente matemática, que é essa daqui, que diz que P, que é o vetor de momento linear, vai ser igual a massa vezes a velocidade, né, em vetor, obviamente. Primeiro ponto, por que que momento linear, né, existem outros tipos de momento? Existem. Existe uma noção chamada momento angular, que é associado com rotação, aqui é translação, vai ter um momento que é associado à rotação, que a gente vai apresentar no futuro. Então, eu distingo, né, momento linear e angular. Tem pessoas que falam momento, ponto, e aí já dá em é complicado, né? Eles dão a fórmula geral, assim, e não explicam. Eu prefiro distinguir momento linear e depois angular. Ok? O que que é necessariamente um momento? É simplesmente uma quantidade de movimento. A gente quer medir, a gente quer uma unidade para medir uma quantidade de movimento. Então, quanto um objeto se moveu ou vai se mover. Beleza? Então, o momento linear P, né, igual a m vezes a velocidade. Vocês podem se perguntar que isso daqui é muito parecido com a segunda lei de Newton. No caso, a segunda lei de Newton vem com a definição de um momento linear, tá? Então, caso vocês lembrem, assim, já postei faz um tempo o vídeo da segunda lei de Newton, eu falei para vocês que era uma forma que eu estava admitindo, porque ela provém da noção de momento que a gente ia ver no futuro. E o futuro chegou, ok? Então ela provém disso. Só que a segunda lei de Newton utiliza a aceleração. Aqui a gente está utilizando a velocidade. Ora, aqui eu estou considerando que m é uma massa constante, tá? Então, não vou complicar a nossa vida. M é uma massa constante. Então, caso a gente derive tudo isso, vocês vão ter uma aceleração. Então, vocês vão ter massa vezes aceleração. Então, aqui já de cara, a gente já tem a primeira propriedade do momento linear, que diz que a soma das forças exteriores, né, das forças totais exteriores, vai ser igual à derivada do momento linear, ok? Então, igual a massa vezes a aceleração, ou a derivada, de acordo com o tempo, do momento linear. Então, isso daqui, na verdade, é a primeira forma da segunda lei de Newton. Tá? Vocês conhecem mais a forma m vezes a, mas isso, Newton estipulou a lei dessa forma aqui, que é a soma das forças igual à derivada desse momento linear, dessa quantidade de movimento. Então, né, caso vocês queiram uma demonstração, vamos ter então que a força, né, F, então obviamente vocês consideram que é uma soma, vai ser igual a D, a derivada do momento linear sobre t, isso daqui é igual a derivada de dt vezes mv, ok? Que é igual a m dv sobre dt, né? Porque m é uma constante, então isso daqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Só que agora se, por exemplo, né, a gente tem, o que eu falei, uma grande soma. Então aqui eu fiz para uma força, né? Mas agora eu quero fazer uma grande soma. Então eu vou considerar que grande P vai ser igual a P1 mais P2 mais etc, né. Então aqui eu estava trabalhando com uma partícula, aqui eu estou trabalhando com uma soma de partículas, né, então N partículas aqui, ok? Então isso daqui obviamente vocês sabem que vai ser M1 vezes V1 mais M2 vezes V2, etc, 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 até MN Vn, ok? Então, obviamente, vocês querem tentar fatorizar isso, né, vocês querem ter aquele grande M que a gente viu no último vídeo, né, então vai ser a soma de todas as massas, só que velocidade que a gente vai pegar? E aí que vem a noção de centro de massa, e é por isso que esse vídeo está nessa série, né. Se a gente quiser atribuir todo o sistema de partículas a uma mesma quantidade de movimento, lembre-se, o centro de massa é o centro que a gente consegue botar um ponto e ver a trajetória de todo o conjunto de pontos, então a gente vai considerar a velocidade do centro de massa, né, que ele já vai descrever a direção de todas essas velocidades. Então, obviamente, cada velocidade descreve uma coisa, mas no total, tudo isso daqui faz o mesmo movimento, ok? Então a gente vai dizer que a grande soma, então P, grande P, vai ser igual a grande M, então isso daqui é a soma das massas, vezes a velocidade do centro de massa, ok?
Então, o centro de massa é muito importante caso vocês trabalhem com um sistema de partículas. Obviamente, isso daqui funciona também com massa vezes aceleração do centro de massa, ok? Então, vocês atribuem a mesma demonstração que eu fiz aqui, mais, né, com grande M e V de Cm, né, então vai ser a derivada da velocidade do centro de massa, então isso daqui vai ser igual à aceleração do centro de massa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo um pouquinho mais curto, mas é uma noção muito importante, tá? Um momento linear. Então muito importante vocês saberem que isso daqui mede uma quantidade de movimento, né? E que a gente pode expressar segundo a lei de Newton dessa maneira aqui, que vai ser uma maneira que a gente vai utilizar até que frequentemente. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.